Cara, não tem como negar similaridade de parentesco, cara, é impossível. Se você souber um pouquinho de química, um pouquinho, Marcos Eblin, se tu souber um pouquinho assim de química, se aqueles artigos que tu publicou lá não foi tudo na carona, cara, não tem como, cara. Não tem como, sério. Caralho, velho. O teu designer teve que ser de novo. Uma coisa aqui que o Evanildo falou, por exemplo, que eles querem transformar isso em ciência, não é ciência agora, Hércules, agora não é ciência, ainda não é ciência. Se eles apresentarem a coisa no futuro que venha a ser ciência, tá tudo bem, cara, não tem nada contra. Mas o que eles apresentam hoje não é ciência, é pseudagem. Não dá para usar a Bíblia com parâmetros de 6 mil anos da Terra, esquece, não é ciência, esquece, tá? E o problema deles é que eles querem ganhar um debate. O que o Francesco quis dizer com isso? É que quando você quer ir para ganhar um debate, na ciência você faz um debate com o intuito dos dois lados mostrarem contraponto. E ninguém ganha debate na ciência. Quem ganha na ciência é aqueles que absorvem conhecimento. Nesse lado aqui, ó, o Weber, o pessoal, eles querem ganhar um debate. E para ganhar um debate vale mentir. Né? Só que na ciência não funciona assim. É que nem o Francesco falou, é o problema deles. Se fosse uma luta de boxe, o Ebner apanharia menos que apanhou esse debate. Provavelmente. Caramba. Apresentou na origem da vida formas continuamente, e ele tem que, em cada período histórico, cada camada de deposição, cada estratigrafia, montar de novo. Ele continua apresentando incompetência. Ele perdeu capacidades que ele tinha na origem da vida. E eu não entendo agora como é que o teu designer deixou de ser inteligente. Onde antes era um designer das lacunas, para um designer competente das lacunas, passou a ser um designer com lacunas de competência. E eu não entendo onde é que você quer chegar com isso. Posso comentar de novo? Rapidinho. Eu aceito a tréplica. Assim, ó, gente, é interessante que agora o Francisco está tentando discutir como que o designer fez, quais são as características, quais... Não, o que o Francisco quer querer, o que o Francisco quer querer, cara. E o que o Francisco quer querer é porque ele tem que entender o que o designer queria. Se há um designer, você tem que apresentar o que ele queria, entre aspas, o que ele queria, o intuito, a lógica do designer. Porque se há um designer e você entende a lógica dele, você sabe onde ele quer chegar. É aí que está o objetivo. Se há um designer, você obrigatoriamente deve saber onde ele quer chegar. Inclusive, você disse que o design tem antievidência, Marcos Evelyn. Você publicou o livro, aquele livro de pseudagem seu, do antievidência. Então, é óbvio que o Francisco quer saber onde o design quer chegar, o que ele quer fazer, o que ele pensa. As intenções, se ele é perfeito, se ele é imperfeito. Bacana, Francisco. Quando a gente chega nesse nível, não tem problema. A gente sabe que foi um designer, não sabe? E a gente vai discutir como é que ele fez, se ele é imperfeito, se ele não é. Mas as evidências de que foi ele são imbatíveis, não são? Agora é a sua vez de fazer a pergunta. Sim. A pergunta não poderia escapar, a gente já até falou ontem, né, Francisco? Sim. Aquele ícone da evolução, Francisco, a gente vê lá, né, aquele ancestral símio comum evoluindo em humanos, e que talvez há 6 milhões de anos atrás, 10 milhões, há controvérsias. Um ancestral símio comum se divergiu, não é, em chimpanzés. Pessoal, quando você falar em assim, há controvérsias na ciência, todo mundo pode criticar, né? Todo mundo é ciência, não é religião, não é dogma, é ciência. Todo mundo pode criticar desde que apresente argumentos plausíveis, tá? Inclusive, a teoria da evolução tem críticos dela que não são negacionistas. Deixa claro para todo mundo, tá? Você tem vários críticos do Big Bang que não são negacionistas. Eles propõem um outro tipo de evolução do universo, tá? Então, você pode ter a ciência, é assim que você faz. É assim que você faz ciência. Se não fosse assim, eu não defenderia a ciência. Se a ciência não tivesse espaço para ser criticada, eu jamais defenderia a ciência aqui. Mas, devido à ciência ser essa maravilha que a gente pode criticar, que a gente pode chutar, que a gente pode testar, e se necessário refutar, é por isso que eu estou aqui. Porque é essa ciência da qual eu prezo. Humanos, e então nós somos primos, parentes próximos dos chimpanzés. Você acredita nisso? E quais evidências que você teria para confirmar essa sua crença? Anatomia comparada, indiscutível.
graduações cada vez mais crescentes de novos fósseis sendo descobertos, que vão muito além disso, montando uma árvore muito mais complexa que simplesmente aquela imagenzinha sequencial, que é sempre o vício criacionista da escada, a evolução não se dá em escada, se dá em árvore, e genética. E não adianta dizer que a porcentagem está numa determinada posição, que a genética faz shift, há mudanças de posições e até fusões de cromossomas, como se observa vastamente, por exemplo, nos equídeos, que não tem nada a ver com a evolução humana. Você poderia refutar a evolução humana, você não poderia, com isso, refutar todos os outros braços da evolução, os ramos, os clados. Respondido. Sim, olha, gente, eu vou falar, eu tenho no meu livro, né, o Fomos Planejados, a maior descoberta científica. Berlim, tu tá aqui? Se tu tiver aqui nos comentários, te manifesta aí que eu mando o link para você entrar na live aqui e se defender. Tá? Inclusive, eu também sou uma pessoa muito carinhosa, sou uma pessoa muito amorosa, sabe? Eu sou tranquilo. Inclusive, eu já criei gatinhos, tá? Se você quiser entrar aqui e ter uma conversa amorosa, carinhosa, tem uma pessoa que vai deixar você falar pseudagem nua e crua, sem acontecer nada, entre aí, por favor, está convidado. Só chegar, tá? Beleza? Então, se estiver aí, Marcos Eblin, se manifeste. Ó, vamos fazer um pentagrama para te invocar aqui, Marcos Eblin. Pessoal, junte os pentagramas aí, faça o desenho com pólvora no chão, põe o fogo, que logo o Marcos Eblin se manifesta. Eita porra, bora lá. De todos os tempos, um capítulo. Eu vou lançar um novo, uma edição revisada com mais evidências ainda, né? Que mostram cientificamente que a gente não tem parentesco algum com chimpanzés. Pessoal, descansa em paz. O ímpar não é teu humano. E a ciência mostrou isso. A gente é diferente 1% em genética, né? no nosso genoma. Tiraram 18% dos chimpanzés, 15% e 28% dos genomas para fazer essa comparação. E essa comparação foi feita na parte que era semelhante. Hoje a gente tem dados que mostram que essa diferença é de 4 a 44% diferente. Cara, a gente chama, cara, você acha que alguém com consenso científico... Por quê? Olha minha mão aqui, nossa, olha minha mão tremendo. Marcos Eblin, olha minha mão tremendo aqui, nossa, Marcos Eblin. Você não faz ideia do quanto eu tenho medo de debater com negacionista. Você não faz ideia do quanto eu era, inclusive, o 01 da turma. Você pode testar isso para descobrir se eu era o 01 da turma ou não, né? Você pode testar. Seria bem legal, eu acredito que você iria se dar muito bem. Né? Dependendo da forma que você compara. Gente, esse é um Big Bang evolutivo. Mesmo que fosse 1%, só são 600 mil pares de bases. E Haldane já fez esse cálculo, disse que no máximo, em todo o tempo da evolução entre chimpanzés e humanos, a gente poderia só ter 2.000 mudanças. Nós somos 80% diferentes em proteínas, nós somos 100% diferentes no cromossomo Y. A fala e o raciocínio dos humanos excedem em ordens e ordens de grandeza. Ai, pessoal, caramba, velho, assim, ó, e inclusive, assim, ó, esses dados foram tirados lá do cobre, tá? Elemento 29 da tabela periódica. Inclusive, em proteínas, se você fizer análise em proteínas com bananas e seres humanos, dá uma correlação gigantesca. Imagina com o nosso amigo primata mais próximo, que tem até a hemoglobina igual a nossa. Caralho, velho, Marcos Eblin, de onde é que tu tira essas merda, cara? De onde é que tu cavoca pra tirar isso daí, cara? Tu tá... Cara, não é possível, velho. Não tem. De onde é que tu tira isso, cara? A capacidade intelectual dos chimpanzés. A gente tem diferenças absurdas. A anatomia, essa é a ciência da parecença, né? A ciência da parecença. Parece, então é. Comparar ossinhos, né? Olha, parece. Essa é a ciência da evolução, mas a ciência molecular, ao nível molecular do DNA, das proteínas, refuta completamente essa ideia de que seríamos parentes de... E eles vão falar toda essa hora esse espantalho do DNA, tá? Então, eles vão falar isso. Inclusive, eles esquecem similaridade do DNA com RNA, né? Porque eles têm que esquecer isso, porque senão não dá certo a pseudagem deles, né? Então, infelizmente, eles não conhecem as fases transicionais e tudo mais, similaridades moleculares. Cara, não tem como negar similaridade de parentesco, cara, é impossível. Se você souber um pouquinho de química, um pouquinho, Marcos Eblin, se tu souber um pouquinho assim de química, se aqueles artigos que tu publicou lá não foi tudo na carona,
Cara, não tem como, cara. Não tem como, sério. Caralho, velho. Marcos Evelyn, te manifesta, ergue o pentagrama e sobe aí, te manifesta aí no bate-papo e vamos trocar uma ideia sobre química, porra. Vamos falar sobre química pela primeira vez. Bora lá. Eles vão cismar a teca. Caralho, velho. Os chimpanzés têm a memória de curto prazo superior à nossa, viu? Para vocês verem, pessoal. E isso é extremamente interessante, porque o que o Beto falou, por exemplo, um tem a visão melhor que nós, o outro tem a audição melhor que nós. Melhor que eu estou comparando é na largura de espectro. Então. Inclusive, agora a informação do Francisco que o Beto ele diz que o chimpanzé tem a memória curta de memória de curto prazo superior à nossa. Então, a evolução é exatamente isso, e inclusive os graus de parentesco, diferenças, é isso. São, por exemplo, nós vamos ter coisas que, entre aspas, nós vamos classificar que somos inferiores e outras superiores. Então, é isso, cara. Só que esses caras são muito doentes da cabeça, né? Para entender o que é evolução e parâmetros adaptativos. São muito doidos. É de lá que o Evelyn tirou essas besteiras do cobre, elemento 29, tabela periódica? Sim, é de lá mesmo. Chimpanzés. Absolutamente não. Chimpanzé apareceu pronto, homem apareceu pronto, o registro fóssil mostra isso e as evidências moleculares também mostram assim. Ok, você quer tréplica? Não, vocês querem que eu só fique tossindo ou que eu fale que o registro fóssil não mostra nada disso que ele falou? Inclusive, o registro fóssil, as camadas geológicas, a datação radiométrica, indica tempos da evolução biológica. Evolução biológica sendo evolução das espécies, sendo aquilo que os paleontólogos estudam, mudanças, né, tanto na arcada, nos ossos, tá, na arcada, na origem óssea, e inclusive eu vi algumas transições de arcada dentária, o que é muito interessante, na mandíbula, que você vê certas mudanças bem consideráveis. Bacana de ver isso, tá? Confiram lá, consegue ver a mudança disso. Claro que a mudança física você começa a ver em um período longo de tempo, mas a mudança química, que são variabilidade genética, outros fatores, você já consegue monitorar, tanto no DNA quanto em outras questões de proteínas ali do ser vivo. É possível ver isso, caralho! Caralho! Quero. Vamos lá. A questão é o seguinte, qual é a base em genética para você dizer por que não se pegou o genoma inteiro? Tá bom, eu prometo que eu nunca mais pauso o vídeo com Emily com a cara de fuinha. Eu aceito que você até responda, mas antes deixa eu terminar mais um detalhe, porque é uma tréplica. Não se pega porque o seu designer, se fosse assim, a genética inteira seria eficiente para desenvolver o fenótipo. Não, ela só usa parte. Por quê? Porque uma grande parte da carga genética que é ineficiente, porque o seu designer não é eficiente, ela se torna inútil porque, inclusive, ela tem... Aí que o mentor comentou, pessoal, a grande parte da carga genética que é ineficiente indica, então, que o designer perdeu tempo com aquilo. É exatamente isso. Que o designer é extremamente ineficiente, o designer perde mais do que ganha nessas questões. Resquícios de outras formas de vida que não têm mais atividade nenhuma, incluindo, por exemplo, em N seres vivos conhecidos, restos de infecção de vírus. Você deve estar falando do DNA lixo, né? O Francisco, gente, Francisco não tem seguido a literatura mais recente. O projeto Genoma, Encode Humano, mostrou que o DNA lixo não é lixo, é informação pura, é meta-informação, é informação de como usar a informação. E a grande diferença entre os humanos e os chimpanzés está exatamente nesse pretenso lixo.